Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 7 de agosto, cuja leitura em Marcos 4 e também Esdras, dos capítulos 8 a 10. Se você puder pegar a sua Bíblia, será bom para que você acompanhe o texto sagrado. Esdras, capítulo 9, versos 1 a 6, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. O povo havia retornado do cativeiro. Falei na última reflexão dos 3 retornos, as 3 levas nos retornos, e essas 3 levas, dentre essas 3 levas, a segunda delas havia sido aqui com Esdras. É importante nós nos atentarmos a isso. Com esse entendimento, é importante porque existiram momentos variados nesse retorno, tá? Esse momento aqui era um momento de um povo que havia vivido um grande livramento de Deus, retornando, mas resolveram se misturar com o mundo. É simples assim. Eles quiseram se misturar com o mundo. Uma mistura com o mundo. Foi isso que aconteceu. E ao longo da história do povo de Deus, isso sempre aconteceu. Isso aconteceu na época da Antiga Aliança, isso aconteceu na transição das alianças, e isso aconteceu com a nova aliança, e ao longo da história da igreja isso tem acontecido, e muito, 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 muito mesmo nos nossos dias. Não é à toa que o Espírito Santo inspirou os escritores no Novo Testamento a falar sobre o perigo da amizade com o mundo, que é inimizade contra Deus, de que ser amigo do mundo é ser adúltero no relacionamento, é cometer infidelidade no relacionamento com Deus, de nós nos apresentarmos como culto racional diante de Deus e não assumirmos a forma do mundo, mas renovarmos a nossa mente. Não é à toa que Jesus nos instruiu dizendo que estaríamos aqui
mas não somos daqui. Então, não é à toa. Porque esse risco dessa mistura das nossas atitudes não serem segundo o padrão da palavra, mas segundo o padrão do mundo, do sistema do mundo que jaz no maligno, é muito grande. E, lamentavelmente, algumas atitudes nossas evidenciam isso. Aqui, nós vemos uma profunda tristeza, uma frustração de Esdras. A gente percebe isso aqui no texto, uma frustração dele, no lugar da alegria inicial, ao saber que o primeiro grupo de exilados que haviam retornado com Zorobabel desobedeceram aos mandamentos de Deus. Por isso a questão que eu falei dos retornos, tá? Porque havia tido um primeiro com Zorobabel. Eles desobedeceram aos mandamentos de Deus, repetindo a prática que havia os levado ao cativeiro há não muito tempo atrás, há décadas atrás. E esse profundo pesar dele me evidencia exatamente aquilo que eu falei na reflexão anterior. Esdras tinha um coração bíblico, de alguém que buscava de coração a palavra, queria colocá-la em prática e compartilhá-la também. Isso sendo, vamos dizer assim, o motor da sua reforma espiritual. Esdras era tão crente, mas tão crente em Deus, que isso fica evidente na expressão da sua dor. Não é aqui, ele não estava lamentando pelo seu pecado pessoal, mas havia sido o pecado dos outros que ele tomou para si a responsabilidade de confissão, de arrependimento, de dor. E ele não ficou insensível ao pecado. Pelo contrário, o pecado gerou incômodo e produziu tristeza. Só que não é errado chorar pelo pecado cometido, porque isso é uma demonstração, sim, de humildade, depois que você admite que pecou. A questão é, o que vai ser feito depois disso? Esdras assumiu a posição de reformador, intercedendo pelo povo de Deus. Ele identificou-se com os pecados deles e confessou-os como se fossem seus. Ele sentiu uma profunda vergonha pelo pecado. E Provérbios 14:34 nos diz assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Se o pecado é a vergonha das nações, imagina o pecado do povo de Deus. Imagina o pecado do povo de Deus. Esdras aqui, eles oravam em pé, não prostrados, mas a vergonha, a dor era tão grande no coração de Esdras, que Esdras se humilha diante de Deus e se ajoelha diante de Deus, confessando o pecado do povo. Nos versos 7 e 8, na parte A, diz assim: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar. Em meio aos nossos delitos e pecados, a graça de Deus se manifestou.
Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em meio ao pecado, em meio às bobagens que nós fazemos, a essa vergonha, a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Parte B do versículo 8. Para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Em meio às densas trevas da cega e mortal escravidão do pecado, a luz raiou. 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A graça de Deus se manifestou. A luz de Cristo raiou no mundo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Dos versos 10 a 12, nós vemos que é preciso assumir a responsabilidade, admitir a culpa pelos nossos pecados, individuais e coletivos. E para de achar que você não tem do que se arrepender. Para com isso. Para de também querer se arrepender dos seus pecados, mas desprezar a necessidade de apresentar o que coletivamente nós temos feito. Nós precisamos orar ao Senhor, trazendo para nós a responsabilidade de confessarmos os pecados da igreja no nosso país aqui, Brasil, e no seu país onde você está. Nós precisamos, não podemos ignorar isso. Versos 10 a 12. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto?
pois deixamos os teus mandamentos. Ele não fala, eles deixaram, deixamos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Nós precisamos trazer para nós. Lamentações 3, 37 a 47. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Nós precisamos parar de fingir que não está acontecendo nada com a igreja, que não está acontecendo nada com a nossa vida pessoal, que não está acontecendo nada com a nossa casa, que não está acontecendo nada com a nossa igreja local, a igreja no nosso país, a igreja no mundo. A gente tem que parar com isso, parar de se queixar das questões da vida, que podem ser, nem sempre, mas por boa parte das vezes, são consequências dos nossos pecados. Versos 13 e 14. Deus é tão maravilhoso que Ele manifesta a sua longanimidade, sua misericordiosa longanimidade. Mas ela nos constrange. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é misericordioso e é longânimo conosco. Versículo 15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. O Deus que é justo também é santo, 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 e por isso todos estão destituídos da sua presença. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque ninguém há que possa estar na tua presença
por causa disto. No capítulo 10, entrando no capítulo 10, versos 1 e 2. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. A força do exemplo do arrependimento de Esdras toca profundamente grande parte da população em geral e dos sacerdotes, em que eles mesmos reconhecem que ainda há oportunidade de arrependimento. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus está nos dando oportunidade de arrependimento dos nossos pecados. Porque você continua vivo. Porque Deus ainda está te dando oportunidade de arrependimento dos seus pecados. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em seguida, versos 3 a 5, nós vemos que em tremor e em temor nós precisamos querer nos alinhar à palavra de Deus. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. O padrão é a Bíblia. Não é o que achamos. A nossa opinião não importa, mas sim a vontade de Deus. E é interessante que precisava de alguém que se levantasse para confrontar o povo, o pecado do povo, segundo o padrão da palavra. Deus espera que nós nos levantemos, confrontando o pecado do povo pela sua palavra. E muito aperta o meu coração ver confirmado cada vez mais o quanto nós precisamos pregar o Evangelho para o povo que se chama de Deus. Porque na verdade, muitos ainda não são de Cristo. Eu não era. E será que eu sou? E aqui é que está a questão. Nós precisamos sentir uma vergonha radical. Por quê? Não basta confessar os pecados, mas deve se seguir em frente nesse processo, fazendo o que é preciso para corrigir aquilo que o pecado produziu. Como então nós vivermos, sentirmos, agirmos segundo essa vergonha radical? Você vai entender o porquê
do título dessa nossa reflexão. Versos 10 a 12 do capítulo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Não basta só se envergonhar e eu vejo uma romantização, sabe, de um arrependimento, uma coisa assim, estamos no pior momento da igreja. Não discordo. Ainda que ao longo da história, toda a história do povo de Deus, o povo de Deus sempre tinha uma boa parte que desobedecia ao Senhor, que vivia no pecado. E ao longo da história da igreja, olha as cartas, confrontando o pecado, porque tinha pecado no meio da igreja. E creio sim que hoje talvez esteja pior. Mas não adianta só constatar isso. É preciso abandonar o pecado, sabe? Não é só confessar, mas é agir. Preciso abandonar o pecado. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Só que não é apenas abandonar o pecado. Nota aqui no texto, qual era o pecado aqui? A questão. Eles haviam casado com mulheres estrangeiras de povos que o Senhor já tinha determinado que eles não casassem, porque levariam contaminação, práticas pecaminosas para dentro do povo. E aí era necessário agir de forma radical. É necessário ser radical. E ali o radicalismo ali precisava ser, a contundência, um abandono, precisava ser em eles se separarem. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Se é pelo celular que você tem pecado, você precisa fazer alguma coisa com isso em relação ao teu celular. É o computador, é a televisão, são os locais que você frequenta, são as conversações, as amizades. Você precisa ser radical. Radical. Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor de falar isso, que nos está proposta, não é imposta. Segue quem quer, quem não quiser, já sabe o seu destino. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Fica evidente no texto que a gravidade da transgressão pedia por um profundo arrependimento com fruto de atitudes radicais contra o pecado. E aí, já entrando aqui no porquê de necessário a separação ali deles, o terceiro ponto de como viver essa vergonha radical
é abandonar o pecado, sendo radical, mas priorizando a Deus. E por que eu friso priorizando a Deus? Mateus 10, 34 a 39. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que eu escolhi esse texto para ilustrar esse ponto? Porque eles estavam ali separando as famílias formadas erradamente. E eu quero trazer um entendimento nosso. O que é prioridade para nós? Viver para a glória de Deus ou nos sentirmos felizes na prática do pecado? Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa decisão? Muitas vezes a igreja, os que se chamam pelo nome do Senhor, têm preferido acobertar ou viver na prática do pecado do que confrontar a sua família. Prefere não entristecer o familiar, mas não se importa de estar entristecendo o Espírito Santo. E é importante salientar que há certas situações que, infelizmente, não há como corrigir o dano causado, tá? Pelo pecado, ou que a sua correção produziria um mal maior. Nos dias de hoje, vamos dizer assim, alguém casou no pecado, tá? Se uniu a uma pessoa no pecado. Não que tenha casado, mas se uniu no pecado. E formou uma família, tem filhos ali envolvidos já. O que vai fazer? Não, tem que separar porque vocês não casaram. Seria um mal maior para a criança uma situação dessa, para a estrutura ali familiar estabelecida. Um crente com um incrédulo, por exemplo. Então seria um mal maior. Tá? Então existem sim situações que mesmo havendo arrependimento, a resolução, né, desse problema, da consequência da atitude errada, geraria uma consequência pior. Então existem questões que são assim, não tem jeito, tá? Mas naquele contexto aqui, é importante a gente ver nesse contexto, a preservação do culto a Deus era mais importante do que conservar a família unida. Por quê? Primeiro porque se tratava do povo de Israel. Não se tratava de famílias, mas era do povo em si. E se os sacerdotes permanecessem na prática do pecado, eles, como sacerdotes, não poderiam oferecer os sacrifícios pelo perdão de pecados. Se eles, sacerdotes, no pecado estivessem, eles não poderiam oferecer sacrifício pelo perdão de pecados. Eles precisavam oferecer por eles mesmos e também pelos outros. Como eles ofereceriam por eles se eles permaneceriam na prática desse pecado? É por isso que todo o povo estaria longe de Deus. É por isso que Esdras diz na oração dele, versículo 15, Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na sua presença por causa disto.
Porque até os sacerdotes estavam na prática do pecado. Você está entendendo? Hoje, quem faz essa mediação é o nosso eterno sumo sacerdote, o grande sacerdote sobre a casa de Deus, o Senhor Jesus. Por meio dele, não apenas ele ser o que ofereceu o sacrifício, mas ele mesmo se ofertou como sacrifício, para que pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, você e eu tivéssemos perdão dos nossos pecados, mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa fé, mediante a nossa confissão e o nosso abandono, para que então nós tenhamos acesso a Deus. Então, fechando, concluindo a nossa reflexão, não podemos simplesmente deixar para lá, como se nada estivesse acontecendo. Eu me lembro, já comentei isso algumas vezes, que eu pensava assim, já que não apareceu nenhum anjo me confrontando, já que não apareceu nenhum demônio me mostrando que eu estava aprisionado nas trevas, já que nenhum profeta levantou o dedo em riste ao meu rosto para denunciar o meu pecado, eu ia empurrando com a barriga. Eu ia deixando para lá, perdido, perdido, perdido. Não faça isso. Hoje, o Senhor está te dando oportunidade de arrependimento dos seus pecados. Hoje, nesse exato momento. O pecado é coisa séria. Precisa ser lidado com a gravidade necessária. Pois por causa dele, o Filho de Deus morreu na cruz. Nossos pecados, meus e os seus, mataram a Jesus. E nós precisamos de uma vergonha radical. Uma vergonha que nos leva a um genuíno arrependimento de pecados, que confessa em oração, mas que adota uma postura radical, um abandono do pecado. Uma vergonha radical. Não dá mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.